Olá, estamos iniciando mais um programa Essência da Família. E é assim, nós estamos em família, refletindo sobre questões que afetam as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Mais um mês começando e cada mês nós estamos aprofundando em questões que nos chegam aqui, preocupações que você nos traz e que nós vamos, à medida do possível, refletindo aqui no nosso programa. Esse mês nós vamos falar sobre uma questão que preocupa muitas pessoas que trabalham com educação, que estão aí preocupados com o crescimento dos nossos filhos, né? A questão da ideologia de gênero. Já viu falar sobre isso? Hoje a gente vai desmistificar um pouquinho que questão é essa. E nós trouxemos aqui a Tatiane de Mello. Tudo bom, Tati? Tudo ótimo. Conhecida, querida, que né, é da casa, é da Web TV Redentor também. E ela é assessora, né, dentro da comissão que faz um estudo muito especial da Pastoral Familiar sobre a questão de ideologia de gênero, é isso? Isso mesmo. Vocês param para estudar sobre a questão? É isso aí, a gente precisa estudar, né? Para a gente poder lidar com tantas questões novas que estão aparecendo nesse mundo de hoje, a gente tem que se formar. Exatamente. E as pessoas estão nos perguntando, primeiro, o que é a ideologia de gênero? E assim, como é que ela surgiu? Ela tem um histórico para a gente entender esse termo? Sim, sim. Eu acho que primeiro vale a pena as pessoas que nos assistem não quererem também demonizar a palavra gênero. Legal. Né? Onde vira a palavra gênero, isso não presta, isso está errado, porque o gênero já era um termo muito comum, né? Na escola todo mundo deve ter estudado gênero masculino e feminino, né? Está lá nas ciências, biologia, né? Exatamente. O gênero, ele era usado, né, em contraposição, ainda é válido até hoje, em contraposição ao sexo, que é uma questão biológica, macho e fêmea, e o gênero era mais assim, social, psicológico, as diferenças entre homens e mulheres, masculino e feminino. Só que o que aconteceu, e daí vem a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela faz parte, na verdade, de um plano social, político, uma forma de ver a sociedade, os relacionamentos humanos, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Primeiro a gente precisa entender o que é a palavra ideologia, né? Ideologia é um conjunto de ideias. A gente tem vários questionamentos e a gente pode responder todas as dúvidas, os questionamentos que nós temos, basicamente de duas formas. A gente pode seguir uma linha realista, vendo a realidade como ela é e buscando respostas para as nossas dúvidas, ou a gente pode seguir uma linha chamada de imanentista, ou seja, a gente pode, com a nossa inteligência humana, com as nossas ideias, interpretar o mundo a partir da minha visão. Então, uma ideologia é um conjunto de ideias não demonstráveis. Tanto que quem trabalha, quem milita a favor da ideologia de gênero não gosta de chamá-la de ideologia, porque dá justamente essa ideia muito fluida, é algo que não tem uma base científica, que não tem respaldo na realidade. Mas, de fato, infelizmente, é o que a ideologia de gênero é. Um conjunto de ideias que prega a neutralidade do ser humano. Ou seja, as diferenças sexuais, sejam elas em nível biológico, ou em nível psicológico, sociológico, elas simplesmente não existem. Como num jogo de poder, as diferenças entre homens e mulheres são meramente construtos sociais, ou seja, a sociedade, uma sociedade machista, com o passar do tempo, foi criando estereótipos e papéis, de modo que homem e mulher, na verdade, são simplesmente como se fossem performances, máscaras, como se nós vivêssemos um papel. Em um teatro, por exemplo, né? Então, o que a ideologia... Há uma desconsideração dos aspectos psicológicos para só olhar sociológico, como se o ser humano tivesse um papel social e não tivesse uma estrutura biológica, psíquica, emocional. Isso, o mais íntimo do ser humano, infelizmente, para quem prega isso, é anulado. E o ser humano é colocado como eu falei, como um ser neutro, né? E um ser neutro que, segundo o que esses ideólogos pensam e pregam, para que nós sejamos verdadeiramente livres, eu não posso me prender a essas amarras que são masculino e feminino, que segundo eles são coisas impostas, não são nada que venha naturalmente do ser, da essência do ser humano. E o ideal, segundo eles,
seria viver diferentes papéis, como eu falei, como num teatro, ao longo da minha vida. Ou seja, não é simplesmente, muitas pessoas confundem uma questão, está a favor dos homossexuais, por exemplo. Não, não, não. Para o gênero, não existe sexo e não existe feminino, masculino, homossexual, não, não, não. Nem categorias eles gostam de nada, trabalhar. é tudo neutro. Fluido, você passa de uma linha para outra. Deveria existir um gênero para cada ser humano. Nada poderia ser, não se poderia dar nomes e nem rótulos. Isso é muito perigoso e muito triste, porque mexe com a identidade do ser humano. É como se o ser humano tivesse que viver o tempo todo pisando em ovos, porque ele não sabe quem ele é. Então isso é algo altamente perigoso, por isso a gente tem combatido tanto isso. Entendi. E daí a importância, né? Porque o nosso programa tem esse limite do tempo, mas olha a importância de você compreender isso e buscar as leituras, como a Tati está falando, existem grupos de estudo. A gente buscar as leituras, buscar a compreensão, para a gente não cair naquilo que eu ouvi dizer e aí eu já assumo como algo que, não é, eu nem compreendo, mas eu acho bonito, está na moda. Tati, nós vamos parar para pensar, para a gente dar umas dicas para quem está aí, para que você pense como é que você pode sair desse programa pensando e sabendo um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá. E vamos a essas dicas, né? O que a gente deixa aí para você entender melhor essa questão? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente estudar, a gente estar bem informado, bem esclarecido do que é verdadeiramente a ideologia de gênero, que muitas vezes vem assim, muito embrulhada numa aparência acadêmica, então algo muito inteligente. Então a gente precisa conhecer o outro lado também do que a ideologia de gênero realmente é. Entender também que ela tem uma raiz não só sociológica, ou seja, ela não está preocupada com a felicidade, a plena realização do ser humano, mas que há sim um viés político e econômico por trás dela. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser facilmente manipulado. E acho que uma terceira questão muito importante, que vale especialmente para nós cristãos. No meio dessa confusão, a gente tem que voltar ao princípio, às nossas origens. Deus nos criou homem e mulher e Ele viu que isso era muito bom. A diferença, a complementaridade entre os sexos é algo que nos enriquece muito e a gente tem que aprender a aproveitar isso de forma positiva. Perfeito. Lembrando a você que nós vamos viver o mês todinho refletindo sobre os vários aspectos que a ideologia traz. Agora nós vamos saber do impacto na família, esse aspecto cultural que está aí na música, no filme, no cinema. Nós vamos refletir no passo a passo, não se preocupe que você vai compreender e vai nos ajudar. Lembre-se, dá seu clique aqui, compartilhe tudo aquilo que nós estamos falando para que isso possa chegar ao maior número possível de pessoas. Tati, um grande beijo. Obrigada. Obrigado pela presença. Um beijo para você.